Esta é a nossa glória, o testemunho da nossa consciência, que temos em conduzido no mundo, que tem nos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento para convosco, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas de acordo com a graça de Deus. A palavra de Deus, ela sempre nos exorta ao conhecimento e às circunstâncias da vida que vão nos cercando. Satanás, ele veio para 3 coisas: veio para matar, roubar e destruir. E todos os adjetivos dessas palavras fazem frente ao que Satanás quer com a nossa vida. É notório de todas as pessoas que um dia Satanás esteve no céu. Quando lá esteve, o nome dele era Lúcifer, um anjo de luz, um cara que foi criado por Deus. Essas coisas, às vezes eu gosto de pontuar bem, para você não deixar que a falta de conhecimento envolva a tua mente, porque na falta de conhecimento, Satanás opera e traz destruição em nossas vidas. E Lúcifer foi uma criatura de Deus, como todos nós somos criatura de Deus. E ele tinha algumas incumbências no céu e em determinado momento ele resolveu agir por conta própria. Criou uma revolução, fez coisas que foram desordenadas e ele viu o trono, achou que era dele, porque ele achava que ele era o máximo, né? E a arrogância e a soberba, quando toma conta da nossa vida, nos destrói, viu? Qualquer lugar da tua vida, quando a arrogância e a soberba começam a fazer parte do nosso dia a dia, isso nos destrói. A história já é longa. E de lá ele foi mandado embora do céu, caiu aqui na terra, 1/3 dos anjos vieram junto com ele. E de lá para cá, a tendência dele, como ele não pode mais atacar Deus, porque Deus é soberano, viu? Deus está na sala do trono, com Deus ninguém mexe, Ele é o Criador de todas as coisas. A base do cristianismo é essa: Deus é soberano sobre todas as coisas. Satanás, como não pode atacar a Deus, ele começou a atacar os filhos de Deus. O primeiro ataque pessoal que ele fez foi ele incorporar que ele era espírito, incorporou numa das criações de Deus, na serpente. Da serpente ele foi e conversou com Eva durante muito tempo. Não foi fácil, algumas linhas teológicas falam de muito tempo de conversação, até que a Eva foi enganada. Eu já contei para vocês o que o diabo falou para Eva ou não? Outro dia eu conto, não é hoje. E aí Eva se deixou vencer por aquilo, mas é interessante a história. E daí ela errou também o Adão. Deus, sabendo, presta bem atenção nos detalhes, tenho te pedido, leia a Bíblia com muita atenção, os detalhes a gente descobre coisas maravilhosas. Deus sabendo, porque Deus é onisciente. Aí você fala, por que Deus deixou a Eva fazer? Porque Deus não interfere na nossa vontade própria, viu? Nossa vontade é nossa vontade, você faz o que você quiser da tua vida. Você torce para qualquer time, né? Tem uns que torcem para quem é primeiro, tem outros que torcem para quem está na zona de rebaixamento. Normal, não tem problema. É você que decide isso, Deus não interfere na nossa vida. E mesmo Deus sabendo da circunstância do Éden, Deus chega e pergunta onde ele está. E Deus sabia, porque a onipresença de Deus o faz estar em todos os lugares, em todos os tempos. Naquele momento que Deus fala para Adão, aonde você está? Deus estava dando a chance da remissão. Viu? Deus sempre dá chance. Aliás, hoje eu fui fazer um ofício fúnebre à tarde e pedi para as pessoas, independente do credo, independente da placa, independente da religião, eu tenho pedido o seguinte: abra teus ouvidos para o Espírito Santo, que ele conversa com a gente. O Espírito Santo de Deus quer nos avisar das coisas. E Deus ali chamou, e daí o Adão, e talvez eu seja um cara muito contrariado com esse negócio de dar desculpa, porque o negócio já começou errado, né? E quando Deus chamou ele, Deus sabia que ele tinha pecado, Deus sabia que eles tinham desobedecido, mas eles estavam no jardim ainda. Deus não tomou nenhuma atitude brusca com ele, Deus não meteu o pé em ninguém. Deus pergunta assim: Adão, cadê você? Para mim ele estava escondido.
atrás de um pé de couve e falou assim, tô aqui escondido. Aí Deus falou assim, mas por que você... porque eu estou vendo umas coisas aqui que eu não via antes. Falou, você errou, né? Em vez dele falar assim, errei, me perdoe, eu errei aquela mulher que o Senhor me deu. Você percebeu que Deus não criou o mal. O mal entrou no mundo através da desobediência. É a mesma coisa que a morte, né? Talvez essa seja uma resposta muito pontual para muitas pessoas que quando perde alguém da família fica perguntando por que Deus levou, e Deus não levou ninguém. A pessoa morre porque tem um tempo para viver. 70 anos, tem crianças que já nascem em óbito, tem pessoas que vivem 100, tem pessoas que vivem com 40. Faz parte da vida da gente a morte. Mas a morte foi instaurada quando Adão e Eva foram colocados para fora do jardim. Deus não criou a morte porque Deus queria que nós morrêssemos. Mas a desobediência nos fez termos um tempo de relacionamento, um tempo de consciência, um tempo de entendermos as coisas na face da terra. E na sua misericórdia, Deus permitiu que o homem viva e morra. Porque em vida você pode definir o que você quer da tua vida. Você pode definir ter uma profissão ou não ter uma profissão. Se você não tiver uma profissão, você vai trabalhar em um salário que no máximo você vai ganhar um salário mínimo. Se você tiver uma profissão e você fazer aquilo com amor e você gostar, você pode ter uma profissão que ganhe muito dinheiro. Aí você fala, onde que Deus entra? Deus entra te abençoando naquele bem que você fizer, porque Deus é amor. Deus é a parte boa da história. E quando colocado para fora, começa a vir a desgraça que Satanás queria. Porque Satanás ataca o ser humano para tentar ofender a Deus. E queria que de um tempo para cá, não sei se você tem percebido, mas eu tenho te pregado coisas para você ter uma visão macro da coisa, ou uma visão ampliada dos problemas. Satanás não pode mais atacar a Deus, ele ataca o ser humano. Ele ataca o ser humano e consegue criar caminhos para nos afastar da palavra de Deus. E o que ele consegue, a eficácia dele para nos levar, porque só tem um ser que estava condenado desde sempre para o inferno, que o inferno ainda não está povoado, viu? As pessoas estão em um lugar que elas merecem ficar depois que morrem, porque a morte não é o fim das coisas, a morte é uma escolha. Você pode morrer com Deus ou morrer sem Deus. Quem morre com Deus morre através de Jesus Cristo. Então descansa um tempo até que no julgamento final nós sejamos apresentados. Irmãos, todos nós um dia seremos apresentados a Deus de volta. Tem a sala do trono, a minha imaginação me leva a pensar, Deus está sentado no trono e um dia nós iremos entrar por um corredor, o Senhor Jesus irá nos receber. Ele vai falar assim, vinde a mim, benditos de meu Pai, para o lado direito. E alguns vão falar, você vai para o lado esquerdo. Aí o pessoal do lado direito vai falar assim, por que nós estamos aqui? Não, porque você me ajudou bastante. Você foi uma pessoa que eu tive fome. Eu sempre prego sobre isso. A pessoa fala, mas como? Eu nunca te vi. Quando você ajudou um dos meus pequenos, você ajudou a mim mesmo. E aos condenados também. Agora a base da ajuda ou não ajuda está na obediência quanto à palavra. Nós podemos obedecer e fazer o que a Bíblia quer, ou podemos não obedecer e não fazer o que a Bíblia quer. Porque Paulo nos ensina nesse versículo que o testemunho da nossa consciência de que nos conduzimos nesse mundo. Que consciência que é essa que eu vou falar nessa noite? A consciência cristã. A consciência de agir segundo o preceito da palavra. Não é segundo a placa, não é segundo a igreja. Aliás, tenho falado isso muitas vezes e quero que isso fique bem claro. Você não está em uma comunidade que é do Gilson. A comunidade não é da família do Gilson. Isso aqui é uma comunidade do Senhor Jesus Cristo. Essa igreja, essa comunidade prega o nome do Senhor Jesus para sermos libertos dessa obra maligna. Dessa obra maligna que Satanás entrou na nossa consciência. E principalmente aqui do lado que nós vivemos, graças à bondade de Deus, nascemos de um lado do mundo que a coisa é mais ou menos democraticamente levada. E aqui hoje nós podemos ter essa porta aberta 24 horas, temos culto 24 horas, pregarmos 24 horas, que a Constituição até hoje nos garante isso. Porque nós usamos a Constituição do país para pregarmos a nossa Constituição, que é a Bíblia, que é a palavra sagrada, para tirar a má consciência que entrou junto com o pecado. Porque no começo, se Adão tivesse reconhecido o erro, talvez a história seria outra.
Mas eles tomaram um sentido que foi da desavença. E Deus criou todos os caminhos para nós sermos abençoados. Eu quero que você entenda que o Deus que eu prego, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o grande eu sou, Ele não quer o teu mal, Ele quer te abençoar. Mas para Ele nos abençoar, precisamos estar enquadrados na palavra, para que haja justiça. E a justiça é uma coisa que atende a todas as pessoas da mesma forma. Dízimo é uma justiça. Por que dízimo é justiça? Porque se você é um dizimista, você não é um dizimista por causa do dinheiro. Você é um dizimista porque você ama a obra e sabe que o teu dinheiro é colocado aqui para manter essa porta aberta e para as ações sociais que nós fazemos. Você não é um dizimista interesseiro. Você é uma pessoa que entendeu o plano de Deus. Você quando faz as coisas boas, você quando perdoa alguém, você quando estende a mão para alguém, você quando dá um prato de comida para alguém, você quando deixa passar as coisas que te ofenderam, quantas coisas que nós poderíamos relevar e criar grandes tumultos, mas nós aprendemos que a nossa consciência tem que ser conduzida pela consciência de Cristo, e quando alguém te ofende, você olha para a pessoa e fala assim, não é a criação de Deus que está me ofendendo, é o espírito maligno que entrou nessa pessoa. Eu não vou dar bola porque esse demônio não pertence a essa pessoa, e esse demônio não pode ficar o tempo inteiro aí, ele vai embora. Quando esse demônio for embora, eu vou me acertar com a pessoa e a gente vai se dar bem. Quando nós não temos essa consciência, nós criamos ódio das pessoas. Quando nós criamos ódio das pessoas, o que nós estamos fazendo? Incorrendo contra a palavra. Aliás, o segundo mandamento mais importante que Jesus deixou. O primeiro que nós amaremos a Deus sobre todas as coisas, e o segundo que amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Eu acho que aqui, graças a Deus, ninguém nunca sentiu esse sentimento. Se eu pudesse, eu matava naquela hora. Você tem coragem de ir na frente do espelho, te catar pro pescoço, apertar até você ficar roxo, com a língua para fora? Você está louco, pastor? Se você não faz isso com você, não deseje para os outros. Porque se desejou para os outros, a tua consciência já está contaminada. Por gentileza, acho que é aqui em 2 Coríntios mesmo. Deixa eu só dar uma olhada antes. Isso, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Vou começar ali do versículo 1, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Portanto, tendo esse ministério pela misericórdia que nos foi outorgada, não desanimamos, pelo contrário, presta atenção, rejeitamos procedimentos secretos e vergonhosos, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos a nossa consciência de toda, recomendamos-nos a consciência de todas as pessoas perante Deus. Contudo, se o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, está encoberto. Presta atenção no versículo 4, que era o que eu ia ler. O Deus dessa presente era perversa. Se você observar, e tenho te pedido, observe, o Deus está com letra minúscula, não se refere ao Pai do Senhor Jesus Cristo, viu? E Deus é tudo aquilo que as pessoas adoram. Esse arranjo de flor pode ser um Deus na minha vida. Se eu colocar por água nele e falar assim, nossa, essa flor é a coisa mais linda da vida, aí eu esqueço das outras coisas. Então, o Deus desta presente desta era perversa, presta atenção, cegou o entendimento dos descrentes, a fim que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quero que você perceba a composição desse texto. O Deus Satanás, que é o Deus desse mundo maligno, cegou o entendimento dos descrentes. O que é uma pessoa? Algumas versões falam incrédulos, né? Cegou a versão dos incrédulos para que não... O que é uma incredulidade? Uma incredulidade
é o fato de existir alguma coisa que possa ser algo, e você saber e você não acreditar. Então você está descrente. Se eu falar para você, eu estou descrente que aquele vaso tem uma flor artificial. Aí você vai falar para mim, então chega perto, né? Pega na folha, você vai ver que ela é de plástico, não é natural. Aí eu pego e falo assim, mas assim mesmo eu não acredito. É uma pessoa descrente. O negócio existe e você está relutando em entender a verdade. Quantas vezes nós, seres humanos, que fomos chamados um dia pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo nome de Cristo, que é o nome sobre todos os nomes, estamos dentro de templos incrédulos quanto à presença de Deus em nossas vidas. E a incredulidade é colocada na nossa consciência por Satanás para desfazer as obras de Cristo. Olha o que Paulo escreve: a fim de que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. No começo do sermão, eu te falei que um dia nós seremos devolvidos para Deus. Porque a humanidade pertence a Deus. Cristo veio como nosso facilitador. Porque do pecado original, ficou-se a impressão que o erro estava em Adão e Eva. Aí Jesus precisou se manifestar em carne, por isso que ele veio, Jesus de Nazaré, Jesus que era o nome comum, Nazaré, a cidade que ele estava, para ele viver como homem, para que nenhuma brecha fosse aberta, para que falasse que Deus errou. E Jesus como homem na criação, em nada ele errou, em nada ele pecou. Em nada. Jesus passou pelas mesmas circunstâncias e atitudes que nós passamos, e em nada ele envergonhou o nome de Deus. Fica então provado para a história que a criação de Deus é perfeita. E para nós, Jesus de Nazaré foi o exemplo de seguir. Porque tentaram matar, e quem matou Jesus foi os sacerdotes, viu? Foi a religião. A religiosidade matou Jesus. Mas naquele momento, ao terceiro dia, eles pensaram que Jesus estava morto, desceu nas profundezas do inferno, tomou a chave da vida da mão de Satanás, pregou aqueles que estavam em cadeias, para saber que aqueles que tinham direito de salvação foram salvos. Já houve uma ressurreição, agora será a segunda. E depois ele volta triunfante, mas aí ele já não volta como Jesus de Nazaré, mas aí ele volta como Cristo, o enviado de Deus à terra, que passou por aqui, venceu e hoje está à direita de Deus como nosso advogado, intercedendo por nós. Mas se a nossa consciência estiver contaminada, nós não veremos mais isso. E quando nós não enxergamos mais Cristo aqui na terra, desculpa te falar, mas nós não veremos mais a imagem de Deus. Porque para ver Deus você tem que ver Cristo. Para ver Cristo você tem que viver como Jesus de Nazaré viveu. Atacado cotidianamente pelo mundo, pelas obras malignas, por Satanás, mas não perecendo nas trevas. Antes, com cada pecado cometido, a consciência que nós temos que pedir perdão para Deus. E na consciência de pedir perdão, o sangue do Cordeiro nos perdoa de todo pecado. E a qualquer momento que nós partirmos, nós temos a nossa salvação garantida. Isso não é obra de homens. Isso é obra do poder de Deus em nossas vidas. Mas quantas vezes que nós estamos com a nossa consciência corrompida? Quantas vezes que nós estamos com essa consciência de sermos igual a Cristo, ou de seguirmos a Cristo, ou de fazer o que Cristo fez, bloqueada em nossa mente, porque o Deus dessa presente era perversa, está cegando o nosso entendimento. Cegando o nosso entendimento ao ponto de nós não convidarmos mais pessoas para ouvir o Evangelho, ao ponto de nós não convidarmos mais pessoas para que possam viver a plenitude do Evangelho de Cristo. Ao ponto de não fazermos uma relação de oração por pessoas. Ah, pastor, eu convidei, mas a pessoa está dura na queda, ore por ela. Ah, mas faz um ano que... Ore mais. Ore 2 anos, 3 anos. Seja exemplo para esse mundo perdido. Para que as pessoas vejam em nós a diferença do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos mostrar a dignidade do que é ser um cristão. A dignidade daquilo que é um cristão está baseado na palavra de Deus. Porque Paulo ensina assim: nós não estamos desanimados, estamos rejeitando os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Aqui nessa comunidade, nós estamos nesse prédio há 9 anos, está indo para 10.
Eu já pastoreava um povo lá em cima, lá na outra igreja, tinha chegado lá no final de 2003, começo de 2004. Aqui tem pessoas que nós estamos juntos há 14 anos. E nesses 14 anos eu tenho pregado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho ensinado o caminho que chega a Deus. Mas ultimamente Satanás parece que tem conseguido distorcer a nossa mente. Quer ver? Vá lá em Filipenses comigo, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, do versículo 15 ao 19. Vou começar a ler do 14. Paulo faz um agradecimento a essa igreja, ao povo, porque foi um povo que o ajudou muito. Todavia, Filipenses capítulo 4, versículo 14. Todavia fizeste bem em tornar-me parte na minha aflição. Em tomar parte na minha aflição. 15. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não só uma vez, mas 2 vezes mandaste suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas tenho tudo, tenho até em abundância, cheio estou, pois eu recebi de Epafrodito o que a vossa parte foi me enviado, como cheiro suave, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Presta atenção no versículo 19, no contexto que eu li desde o 14. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as riquezas na glória em Cristo Jesus. Nós passamos por um momento conturbado no nosso país. Momento talvez ímpar na história. Vamos falar só aqui do Brasil, não vou relacionar ao mundo, mas do Brasil um momento ímpar. Um momento de muito desemprego, um momento de muitas coisas ruins. E isso tem entrado na nossa vida, tem entrado na nossa mente. E nós estamos nos deixando levar pelas notícias que nós estamos vendo. Ontem eu recebi um vídeo. O Cícero, a gente estava conversando, aí ele me passou um vídeo do diretor-presidente de uma montadora de tratores. Como é o nome? John Deere, né? É um maquinário verde escuro, né? Que era concorrente da Case quando eu trabalhei, né? Conheço eles. Brincadeira. E ele numa feira, ele falou uma coisa muito interessante, viu? Ele falou o seguinte: o país que estão mostrando para vocês não é o nosso país. Nós não somos farinha do mesmo saco, eles são de um saco diferente. Acredite no teu país, veja o teu país crescendo, declare que as coisas vão dar certo. Mas você percebeu que se nós ficarmos linkados apenas no que a TV aberta está querendo nos mostrar, a gente começa a desanimar? Eu mais ou menos de um mês para cá estou assistindo bem pouco. E antes eu gostava mais, eu ficava na hora do almoço, chegava em casa quase 1 hora, assistia o Globo Esporte, pegava o jornal Hoje, 2 horas eu saía. Eu não estou mais assistindo. Porque nós estamos vendo que os homens estão cada dia pior, mais corrompidos. Mas esses homens não representam quem nós pensamos que eles representam. Esses homens estão representando uma sociedade equivocada. Uma sociedade que, pela falta do conhecimento, tem colocado pessoas ruins para comandar. Nosso país é rico. Viu? Acredite nisso, nosso país é rico. Nós somos um povo abençoado. A falta de conhecimento, a falta de estrutura nossa está nos levando para momentos difíceis. E Satanás aproveita esses momentos difíceis para entrar na nossa mente. Aonde você trabalha, seja o melhor funcionário de lá, porque essa empresa está sendo abençoada porque você está lá. Se esse país é tão abençoado, essa parte aqui da cidade,
Aqui do lado é o estacionamento que nós alugamos, e é saibro. Saibro é uma areia mais para o barro, não é terra preta e nem terra vermelha, é saibro, né? Você um dia entenda melhor disso. Num terreno de saibro, eu fiz uma horta lá atrás. Peguei adubo natural, coloquei na terra, misturei, comprei sementes. Esses dias nós colhemos quiabo. Ou foi geló? Quiabo, né? É que eu tenho assim uma confusão com o gelozinho e com o quiabo, mas era quiabo. É quase igual os dois. Quase igual, né? Você vê que o meu conhecimento em agricultura é o máximo. Mas, ó, ali tem cheiro verde, ali tem cebolinha, ali tem couve, ali nós já colhemos alface. Eu pus uma câmera para ninguém roubar minhas couves, viu? E tem sensor de movimento ali, irmão. Você passar, se você não me avisar, vai tocar e vai cair uma gaiola em cima da tua cabeça. Irmãos, é um terreno de saibro. Não, mas saibro não dá nada. Como não dá? Eu fui lá e fiz dar. Porque eu não acreditei no que as pessoas falaram. Eu pus na minha cabeça, não, mas se eu usar... E usei adubo natural ali. Misturamos na terra, jogamos água. O pessoal, água todo dia. Estamos plantando pé de laranja. Aliás, né, essa semana eu fui furtado, que só tinha uma laranja no meu pezinho, pegaram ela. Eu vou ver as imagens, né? Eu acho que foi um corintiano, né, que passou a mão na minha... Certeza. Irmãos, e deu frutos. Hoje estão falando que nós estamos em um país deteriorado, que esse país não vai quebrar se nós orarmos pelo Brasil. Se nós melhorarmos a nossa condição de oração. Nós aprendemos agora em 2018 que não podemos votar em quem não tem plano de governo. Não podemos colocar, viu? Vai lá de novo, em 1 Timóteo, capítulo 6. Eu li esse texto na oferta, deixa eu ler de novo. Versículo 9, 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é nessa cobiça alguns se desviam da fé e transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você prestou atenção no começo do versículo 9? Aos que querem tornar-se ricos, caem em tentação. Por que as pessoas querem se tornar ricos? Se a riqueza é uma dádiva de Deus. Lá em Tessalonicenses fala que a riqueza é Deus que dá para o homem. Como é uma coisa que está aberta a todas as pessoas, vocês têm acompanhado aí a Lava Jato? Vocês perceberam as pessoas que roubaram? Quase todos estão na cadeia, os que não foram estão para ir, viu? Aguarda aqui. Aliás, ore pelo Sérgio Moro, viu? Pelo juiz Sérgio Moro, ore, porque agora teve aí uma manipulação política, estão querendo enfraquecer, mas não vai enfraquecer porque o povo de Deus tem mais força, viu? As nossas orações chegam até Deus. E em um dos depoimentos de um cara que era diretor da Petrobras, o Paulo César, não sei, ele falou assim, aliás, estávamos até falando isso ontem, ele falou assim, nossa, quando eu vi já tinha 5 milhões, porque o negócio começou pequeno e eu achei que não ia dar certo, quando eu vi tinha 10 milhões, aí tinha 20 milhões de dólares na minha conta. Irmãos, 20 milhões de dólares... Para um assalariado, talvez se você vivesse 1000 anos, você juntava esse dinheiro. A coisa está tão descambada que eles falam de milhões e bilhões. Esses dias eu fiquei olhando para a televisão e falei assim, quanto será que é isso, né? Ô meu amor, obrigado, viu? Falei, quanto será que é isso? A gente não tem mais noção do roubo. Mas vamos dizer que uma pessoa dessa tivesse consciência. Tipo assim, roubou 20 milhões. Não está certo roubar nada. Mas vou te falar sobre consciência. Não está certo roubar nada. Mas com 20 milhões, se ele falasse assim, eu vou comprar uma fazenda na divisa com o Brasil, com o Uruguai. O Uruguai é estranho, né? Tem alguns brasileiros lá no Uruguai, já escondidos, que roubaram também. Não vou falar sobre política hoje. Comprasse uma fazenda com divisa com o Paraguai, com a Colômbia, com qualquer país.
Se vierem me prender, eu passo a cerca, abro a portinha, passo a cerca para o lado de cá, ninguém pode me prender. Talvez viveria bem. Um dia ele iria pagar, porque tudo que se faz na terra, se paga na terra, viu? Mas a cobiça é tão grande, o entendimento dos caras fica tão cego, que eles começam a roubar. Irmãos, olha o fim dos caras. Vocês viram a entrevista de um político agora, chorando na frente do juiz, pedindo para o juiz, pelo amor de Deus, deixar ele ficar em prisão domiciliar, que ele estava envergonhado, que ele estava envergonhando o nome do pai, estava envergonhando o filho. Por que não pensou isso antes de pedir para o outro ministro para liberar o prédio, que ele tinha um apartamento lá na Bahia, de frente para o mar, numa área invadida? E o ministro que não quis fazer teve que pedir a conta, porque a pressão foi tão grande nele. Você viu que fim que está levando essas pessoas? Sabe por quê? Eles quiseram tornar-se ricos. E a riqueza pode vir na nossa vida de uma forma digna. Você ser bom em fazer negócio, pedir direção de Deus, você juntar o seu dinheiro, você gastar menos do que você recebe, você vai ficar rico, Deus vai te dar condições de ser rico. E o que é ser rico? É uma incógnita. Porque ser rico pode ser rico de muitas maneiras. Conheço pessoas idosas que vivem com salário mínimo e são ricas. Não falta nada, ainda chega final de mês, ainda empresta vintão para o filho pôr álcool no carro, que ganha 10 vezes mais do que os pais ganham, e não consegue sobreviver com o tal dinheiro que ganha. E você vai na casa da pessoa, sempre tem um cafezinho gostoso para você tomar. Você chega mais ou menos ali entre 9 e 10 horas, tem um pãozinho para você comer. Essas pessoas são ricas. Porque dinheiro é a raiz de todos os males. Porque dinheiro não salva a tua vida, com todo respeito à tua inteligência. Se dinheiro salvasse vida, nós tínhamos aí faraós vivos até hoje, né? Porque aqueles caras eram podres de rico, filho. Quantos no mundo que roubaram grandes nações, todos morrem. O dinheiro serve para trazer conforto quando ele é abençoado em nossas vidas. Quando não é, vira o que virou na vida dessas pessoas que sangraram o nosso país. Se você hoje precisa do SUS e o teu exame não foi marcado, você fica indignado com esses caras que estão nos roubando. Não fica indignado com o médico que está lá no plantão, com o enfermeiro, com a enfermeira que vai te atender, com o motorista da ambulância lá do SAMU. Eles não têm culpa. Porque toda a nossa riqueza, se você nunca parou para prestar atenção, ela é retirada de nós e dada ao governo federal. E o governo federal começa a distribuir a verba da saúde até chegar no município. Só que nessa cascata, irmão, no primeiro tombo da cascata, quando sai do ministério, já vai 90% para o roubo e 10% vai vindo para a cidade. Quando chega aqui, não chega numa cidade que nem Sorocaba de 700 mil habitantes, que não tem um aparelho novo para fazer radioterapia. Pacientes têm que ir daqui para Guarulhos. Isso quando não bate os carros e morre gente como já morreu. Você acha? Irmãos, nós não vivemos no Haiti. Nós vivemos no Brasil. Eu quando vim de lá, eu vim agradecendo a Deus o país que eu moro. Porque as coisas são muito abençoadas. Pastor, mas está uma desgraça, porque nós colocamos raposas para tomar conta de ovos. Porque nunca nos interessamos pela política. Porque tentaram cauterizar a nossa mente para a gente não ligar para a política. O que você ouve falar dentro de igreja, nas igrejas mais antigas? Que a política era Sempre eu cresci ouvindo, não, política é do diabo. Beleza, filho. Deram a política para ele. Aí o que virou? Porque a nossa consciência não está firmada que a nossa palavra tem poder. A nossa consciência precisa ser ativada, que daqui para frente nós precisamos abençoar esse país. Nós precisamos abençoar as pessoas que moram nesse país. Nós temos que trazer a nossa consciência na fase cristã da coisa. Não é concordar que tudo está ruim e vai piorar. Não vai piorar para o mundo, mas nós que somos de Deus, nós teremos o respaldo da presença de Deus em nossas vidas. E aí está a diferença de quem é cristão e quem não é cristão. Eclesiastes 9:2 fala tudo é comum para todo mundo, mas na hora da angústia, você vai clamar ao Senhor, Ele vai falar, estou te ouvindo, filho, espera que eu vou mandar refrigério para a tua alma. E quem não pediu? Não pode mandar porque não pediu. E quantas vezes que nós estamos ficando incrédulos dentro da casa de Deus e não pedindo as coisas para Deus, mas abrimos a boca para reclamar.
Quantas vezes que estamos trocando o Evangelho de Cristo por qualquer coisa? Cadê a tua consciência cristã para isso? Nós temos culto terça, sexta, domingo de manhã, domingo à noite. 4 cultos por semana. Ah, pastor, não dá para vir porque eu trabalho das 2 às 10. A bênção que for ministrada aqui vai na tua empresa. Pastor, não dá porque eu estou fazendo faculdade. O que for ministrado aqui de bênção para a comunidade vai lá na tua sala de aula. Ah, cheguei cansado, não vou na igreja não. Ah, e meu líder que não liga não, mano. Se ligar hoje eu mando. Tá bom, pode mandar. Mas a hora que você precisar, Deus vai te tratar do jeito que você tratou ele. Que Deus não ouve pessoas, viu? Desculpa. Deus te ouve quando você está com a marca do sangue. E a ceia do Senhor é quando nós relembramos o que... Aliás, 1 Coríntios 11, versículo 23, parte C do versículo, fazer isso em memória de mim. Você percebeu a intensidade da consciência como que é diante de Deus? Por gentileza, agora lá em Filipenses. Nós já lemos em Filipenses 4? Já, né? Ali fala uma coisa muito importante. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Agora, por que Deus vai suprir as nossas necessidades em conformidade com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus? Sabe por quê? A igreja de Filipenses, ela ajudou monetariamente Paulo. Eles mandaram tantas ofertas para Paulo, mas tantas ofertas, que Paulo chega ao ponto de falar assim, cara, hoje eu tenho tudo, está sobrando na minha vida. Quando você faz isso, você permite que Deus pode suprir todas as tuas necessidades, porque você fez um gesto de ajudar. E nos dias de hoje, Satanás está tentando cauterizar a nossa mente a respeito de dízimos e contribuições. Porque uma coisa é você não dizimar, em um momento que você se descontrolou nas contas, errou, tá, passou, não tem problema nenhum. Eu estou falando a respeito das pessoas que não estão dando dízimo, porque não acreditam mais no poder da palavra de Deus. Pega o dinheiro do dízimo e empata em outra coisa. Desculpa, você está roubando a Deus. Dízimo não salva, mas pode te mandar para o inferno. Porque a partir do momento que você conhece, que você tem consciência, e principalmente nessa comunidade, por aí está fácil. Você fala que vai trazer alguém para a igreja, a pessoa fala, mas pastor é tudo ladrão. Você tem o dever de me defender. Porque eu tenho gente aqui que está comigo há muitos anos. Tem gente aqui que me conhece há mais de 20 anos. Eu continuo a mesma pessoa. Não sou um cara rico, não sou um cara miserável. Sou um cara próspero, eu tenho de tudo todos os dias. Moro numa casa simples, tenho uma vida simples. Não fiquei rico com o Evangelho, viu? Não fiquei rico. E se você não me conhecer, pergunte para quem me conhece. Não fiquei rico. O dinheiro que você dá de dízimo e de oferta é para manter essa obra. Eu tenho o meu salário pela diretoria, que nós já acertamos isso. Eu tenho um salário justo para me tocar isso aqui, 24 horas. E as pessoas estão deixando de ser dizimistas e ofertantes, porque estão com as suas mentes cauterizadas por Satanás. Porque deixou Satanás cauterizar a mente para falar que não vai dar dízimo, porque está preocupado em como vai viver daqui para frente. Desculpa te falar, mas se Deus não te guardar, queridão, não tem o que você guarde que possa te salvar. Mas o pior de tudo, que pode te condenar. Porque desde o começo da Bíblia, dízimo está em todos os lugares. E agora tem um movimento maligno. São pessoas, presta atenção no que eu estou te falando, pessoas instituídas por Satanás na face da terra. Falsos cristos, falsos profetas. Estão falando que não precisa mais se reunir em igreja. Nós lemos vários textos aqui que falam da comunhão da igreja. Fala que não precisa mais ser dizimista. Vamos voltar no que eu te falei no início de visão macro da coisa? Quando querem destituir a igreja e querem que a igreja feche, isso vem de Deus ou vem dos demônios? Quem não quer que a igreja prevaleça na face da terra? Satanás.
E muitas vezes a nossa consciência está sendo tocada por Deus ou por Satanás. E a escolha é nossa de deixar entrar na nossa mente. Porque aqui você não é obrigado. Aqui a condição que eu faço é ensinar a palavra, não distorcendo, conforme nós lemos agora há pouco. Eu não distorço a palavra, eu não crio invenções para tirar dinheiro seu. Eu não falo de dízimo e oferta atacando o teu sentimental. Eu não conto dos problemas que nós temos aqui, que toda vez que você me viu subir aqui para pregar, ou qualquer um dos pastores que eu dou o púlpito para eles, porque são pessoas da minha confiança, nenhum de nós fizemos apelo financeiro para você. Não estou pedindo que você venda a tua casa, que você dê teu carro. Já te pedi isso? Se tiver alguém aqui, se manifeste. Estamos ao vivo aqui para o mundo inteiro. Ou se você que me assiste pela internet, se eu já te pedi dinheiro, entra lá no meu chat e bota lá o teu nome, com a tua cara, com a tua foto, que eu ponho você aqui. Não tenho a vida presa com ninguém. Nunca fui no escritório de ninguém pedir dinheiro. Nunca fui fazer negociata com ninguém, porque eu prego o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente o príncipe das trevas desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos que estão dentro da comunidade. Pessoas que estão deixando de abençoar a obra em favor próprio. A tua consciência está sendo dominada por Satanás, cuidado. Porque o dízimo é do Velho até o Novo Testamento, e Paulo ensina em muitos lugares. Eu aqui só te dei um exemplo só da igreja de Filipenses. A igreja abençoou Paulo em suas viagens missionárias, e a riqueza que eles estavam esperando era do trono de Deus por Jesus Cristo na vida deles. Não sei se você já leu o livro de Ageu. Fala que a prata e o ouro já é de Deus, e Ele tem isso para dar, mas Ele não pode ser injusto. Deus só pode dar para quem planta. E olha, a coisa é tão séria, que você nunca me viu colocar valor em nada. Eu já pus valor para você em oferta. Não, irmãos, hoje eu acabei de pregar essa mensagem, daqui a pouco é ceia. Para você ser abençoado com a contemplação dessa palavra, eu vou soltar um envelope cor ouro, essa oferta é de 10 mil reais. Se você der, você recebe a bênção. Quem já viu isso? Eu te ensino a fazer o melhor que você pode fazer. E o melhor que você pode fazer pode ser R$1. E Jesus deixou isso bem claro, e tudo que eu estou te pregando está na Bíblia. Quando ele sentou dentro do templo com seus discípulos, estava olhando as pessoas recolher dízimos e ofertas no tabernáculo, que foram até o gasofilácio, e gente abria a carteira e tirava notas de 100 e colocava lá. Aí foi uma viúva com uma moedinha. Aí Jesus falou, essa moedinha estava por acaso aqui, que eu achei em casa. Tirem os olhos que eu já guardei de volta. Pôs aquela moedinha, e daí ele perguntou para os seus discípulos, quem deu a melhor oferta? O cara ficar, bom, fulano, né, é dono daquela concessionária, deu 10 mil, o outro de pirraça deu 12, só para não perder para o cara, que eles jogam truco junto, e depois ele falou, tem mais oferta que você. Aí chegou outro lá, quebrou a banca do truco e deu 20 conto de oferta. Aí Jesus falou, e aquela mulher foi lá e deu dinheiro de 5 pãezinhos, era o único dinheiro que ela tinha para comer pão amanhã. Qual oferta que foi melhor? Você está entendendo? Que a intenção do coração é aquilo que faz a bênção de Deus vir sobre a tua vida. E a nossa consciência está sendo cauterizada por Satanás para deixarmos de abençoar a obra de Deus. E Deus não é um Deus de troca, Deus é um Deus da recompensa. O que você faz, Ele te abençoa. E quantas vezes que poderíamos ser ofertado melhor? O dízimo é dízimo, não importa quanto for. E deixamos de fazer. Porque estamos com medo de padecer. Cuidado, viu? Cuidado, o dízimo não salva. Mas se você se tornar um mentiroso, a partir do momento que você conhece e você não o faz, você está se tornando mentiroso. Nós nos tornamos mentirosos quando nós temos a consciência do que tínhamos que fazer e não fazemos. Está com dúvida? Está lá em Apocalipse. Dentre quem não vai herdar no céu, os ladrões não herdarão o reino dos céus. Aí você fala, pastor, a tua palavra é muito dura. Desculpa, não é, falta ler a Bíblia. Malaquias 3, vocês estão me roubando. Pô, perguntei, eu te roubando em quê? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Quando a gente deixa de fazer o bem que nós poderíamos fazer é pecado. Está lá nas epístolas de João. E quantas vezes que estamos sendo deixados
se levar por essa situação maligna, porque a visão de Satanás é obstruir a tua comunhão com Deus através do poder da palavra. Mas que nessa noite nós possamos fazer uma reflexão, aliás é parte do texto da ceia, 1 Coríntios 11, 28, está escrito assim que: examine-se, pois, cada um a si próprio, dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Queria que você abaixasse a tua cabeça, os diáconos podem entrar. Que consciência nós estamos tendo? O que nós estamos fazendo? Estamos sendo justos com Deus? Poderíamos ter feito melhor e não o fizemos? E sem contar que para esse mundo nós não trouxemos nada e nada vamos levar. Já fiz velórios de pessoas muito pobres que era em caixão doado pela prefeitura. E já fiz velório de pessoas muito bem de vida. A coisa comum em todos os velórios que eu fiz é que caixão não tem gaveta. Viu? Não sei se você já mandou cremar o corpo de alguém, mas quando eles devolvem as cinzas, se a pessoa tinha ouro, se você mandou com brinco, com cordão, com pulseira, com relógio, volta tudo junto com a cinza. Não leva nada. Não leva nada para o céu. Nada que é dessa terra entra no céu. E muitas vezes nós estamos ajuntando tesouros, e aonde nós ajuntamos tesouro, nós colocamos o nosso coração. E Jesus ensina lá no Evangelho de Mateus que cuidado para não juntar tesouro aqui na terra, porque aqui o ladrão rouba, a traça come. Tiver que ajuntar tesouro, ajunte no céu. Abra tua mão para a oferta. Volte a ser dizimista. Tenho a ousadia de ensinar coisa que pouca gente tem, e eu tenho visto alguns falar, acho que depois que me ouviram falar aqui. Se a tua verdade é nada, pega um envelope vazio, mas não deixe de ser dizimista. Não deixe. Porque o dízimo não é físico, o dízimo é sacrifício espiritual. Dízimo é sacrifício espiritual. Vou te mostrar isso na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Presta bem atenção. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não somos mais peças naturais desse mundo. A consistência nossa não está nas coisas físicas, não está nas edificações. A nossa consciência está nas coisas espirituais, casa espiritual. E os sacrifícios que nós temos que fazer são sacrifícios espirituais, não são sacrifícios físicos. Por favor, me olhem bem, que isso aqui é muito importante para, quem sabe, vai esclarecer a tua cabeça. Durante muitos anos, talvez você ficou nos problemas que talvez você não entenda porque que está passando. Eu quero que você entenda. Sacrifício físico, presta bem atenção. Nenhum de nós conseguimos fazer nada que chegue perto ou se equivala ao que Cristo fez, ao que Jesus de Nazaré fez. Por exemplo, não, pastor, eu estou orando por uma causa, eu vou fazer um jejum. Esse será meu sacrifício. Não faça isso. Faça um jejum acompanhado de oração, porque o jejum vai enfraquecer a tua carne. Em Gálatas capítulo 5 tem uma passagem muito interessante, 5,17, fala assim: a carne briga com o espírito todo dia. Quando você enfraquece a carne, o espírito sobrepõe. O jejum não chega a Deus como sacrifício carnal. Jejum
Não é sacrifício que chega a Deus como sacrifício carnal, porque sacrifício carnal ninguém pode fazer nada mais do que Jesus. Aliás, a gente chega nem perto do que Jesus fez. O jejum, para ter eficácia, tem que ser acompanhado de oração, porque a tua carne diminui a força e você ora mais. Se você faz jejum e não ora, desculpa, você está fazendo um regime muito meia boca. O muito que pode acontecer é você perder uns quilos, mas espiritualmente você não faz nada para Deus, porque Deus não se comove, porque Deus se comoveu em Jesus Cristo. Isaías 53. Jesus foi enfermado por Deus. Deus permitiu que todas as desgraças viessem sobre a carne dele. Permitiu que ele levasse uma quantia de chicotadas que era mais ou menos equivalente ao número de doenças. Permitiu que uma coroa de espinho massacrasse a sua caixa craniana. Permitiu que ele ficasse... Irmãos, você prestou atenção como que Jesus ficou de pendurado na cruz? O tronco abaixo da linha dos pulsos, as pernas encolhidas. Toda vez que Jesus respirava, ele tinha que levantar a carcaça. Aquilo era chamar a morte, era uma dor insuportável. Jesus não ficou confortável na cruz. Puseram uma almofadinha lá no pé dele, viu? Ele sofreu. Hoje, pela graça, nós não conseguimos obedecer. Imagina se salvar. Ele sofreu tudo isso por mim e por você, pedindo apenas a obediência, a consciência limpa, a consciência cristã. Só isso que ele está pedindo. E o dízimo e a oferta é um sacrifício espiritual, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Deus aceita o teu sacrifício espiritual, porque o sacrifício de dar o dízimo não é te tirar o que você não tem, porque dízimo a gente só dá quando a gente recebe. Se você não recebeu, não dê. Mas eu ainda te ensino que você pode ser dizimista com o envelope vazio, porque você não tem a espécie, mas você tem a vontade. E o que chega em Deus é a vontade, não é a espécie. A espécie fica aqui, cobre despesas aqui da igreja. E eu não estou inventando distorções da palavra. Não estou criando subcaminhos, falando para você que se você der uma oferta especial, eu não tenho oferta especial. Toda oferta é agradável a Deus quando é feita de coração aberto. E quando você não tem espécie, você fala: Senhor, eu sou um ofertante espiritual no Senhor. Deus vai suprir a tua necessidade. Fiquei desempregado muitas vezes já na vida. Nenhuma eu padeci. Deus usou meus pais para me abençoar. Deus usou pessoas para me abençoar. Nunca tinha comido filé mignon. Em 1900, antigamente, faz tempo pra caramba, né? Chegou um irmão, me deu a carne, eu ia aquela tripa, falei: meu Deus do céu, pra que serve isso? Aí eu fui ligar pra quem sabia. Não, cara, essa carne é boa pra caramba. Você corta ela mais grossinha, dá umas pauladas, fica um bife gostoso. Falei: meu Deus do céu, sem um tostão no bolso, comendo filé mignon. Como Deus é maravilhoso, irmão. Depois eu aprendi a gostar da carne, é boa. Mas em pleno desemprego, parece pessoas. Um dia um irmão ficou compadecido do carro que eu tinha, que era o carro mais pobre da igreja. Ele chegou assim e falou: eu posso te ajudar? Eu falei: pode, eu quero dar dinheiro para você trocar os pneus desse carro, o seu que está muito careca. Eu falei: amém. Pus 4 pneus bons no carro. Aquilo que os teus olhos não viram, o teu ouvido não ouviu, não estava no meu pensamento pôr pneu no carro, Deus providenciou, tocou na vida de alguém para me abençoar. E quando as pessoas forem te abençoar, receba de bom grado. Não seja arrogante, não seja prepotente, porque tem um bando de gente arrogante, não preciso de ajuda. Então do que você precisa? Você não tem a humildade, porque humildade, irmãos, não é andar mal vestido. Humildade é depender de Deus em todas as coisas. Jesus foi humilde, sabia? O maior exemplo de humildade vem de Jesus. Lá no Getsemane, quando ele estava, morre, não morre, irmãos, e Jesus tinha inteligência. Ele sabia a morte de cruz, o que era. E ele estava entendendo que estava na hora. O que ele fez? Olha, eu não sei se eu vou aguentar, mas contudo, não faça a minha vontade, não faça a tua. Nós temos feito isso com Deus ultimamente. Pedir para Deus fazer a vontade dele na nossa vida. Hoje é dia de se examinar. Enquanto nós estamos vivos, tem tempo de reconsideração, viu?
em tempo de pedir perdão. Você vai receber um pedaço de pão, você vai receber um suco de uva. Isso traz à memória o que Jesus Cristo fez por nós. E a memória mexe com a nossa consciência. E o questionamento que eu quero levantar assim: a nossa consciência está cristã hoje? Em todos os momentos da vida? Estamos perdoando todas as pessoas que nos ofenderam? Estamos sendo fiéis a Deus em todas as coisas? Porque Ele foi fiel a nós em todas as coisas. Amém?